Olá pessoal, caros assinantes dos canais, meu nome é Renan e retorno aí para mostrar, dar continuidade ao vídeo aí de Excel mais Axis no sistema multiusuário aí para conexão com banco de dados. Então o que eu vou continuar a mostrar para vocês aí é o seguinte: na aula anterior a gente viu como criar o banco de dados lá no Axis e fazer a primeira configuração aí, que é a conexão de acesso a esse banco de dados, a esse BD, que é o seguinte, que é a gente fazer essa linha de comando aqui, de localizar o nosso MDB lá na pasta onde você salvou ele e digitar a senha do banco de dados para que ele tenha acesso àquele banco de dados protegido. Segunda coisa que eu preciso mostrar aqui para que vocês saibam são a criação das variáveis globais. Como na parte de conexão de banco de dados que foi visto, se eu não me engano, na série de vídeos 45, aqui eu tenho a criação das variáveis globais. Aqui eu crio as variáveis consulta, que vão armazenar as consultas que eu vou fazer dos meus record sets, que são as colunas do meu banco de dados. Eu crio as variáveis aqui para puxar o nome do computador e o nome da máquina, que vão fazer parte das informações de login, e faço todas as outras declarações de variáveis globais que vão estar sendo utilizadas durante o trabalho de criação desse sisteminha aí, que são as variáveis formulário, que vão armazenar as permissões, sim ou não, para que a pessoa que acessar tenha acesso ou não, a sessão que eu vou estar iniciando, o nome do usuário, o nome do usuário e não o nome da senha do user do sistema, e as tentativas que vão sendo acumuladas caso haja erro aí de tentativas de acesso. Também tenho a sub aqui, que é desconecta, para desconectar as consultas e o banco de dados depois de concluída essas consultas. Aqui é só um caminho, caso você tenha dúvida em qual pasta do sistema você está, você só executa essa macro aqui, clica aqui em cima e executa a macro, ele vai aparecer na primeira linha do formulário aonde que sua planilha está salva, caso você queira colocar junto o teu BD com a planilha, ok? E aqui são só a macro que puxa o nome do computador e o nome do username, a macro de login, e aqui só um teste que eu estava fazendo aqui para ver se eu conseguia fechar a caixa de mensagem automático, mas não deu certo por enquanto. Então, na continuação aqui, essa é a parte inicial do módulo 1 e o form de login. Como vocês viram na aula de login, eu tenho que iniciar nesta pasta de trabalho, eu tenho que colocar um procedimento workbook open, que vai, ao abrir o formulário, vai esconder as guias de planilha, vai esconder o Excel, vai selecionar a minha guia, que vai estar aberta com as informações e uma mensagem aí que você queira colocar, caso as macros estejam habilitadas. Ele vai aparecer essa tela aqui primeiramente para o usuário, e depois vai chamar a macro que captura o nome da máquina e do usuário, e a macro que abre o formulário de login. Com o formulário de login aberto no Initialize, eu também tenho várias ações aqui que tem que ser entendidas. Na verdade, ao iniciar, ele vai ter só uma ação aqui, que é a tentativa, vai ter o valor 3. Na verdade, o grande número de ações está no meu botão aí de acesso. Então vamos aqui no botão de sair, só vai executar, salvar o workbook, fechar o formulário, tornar o Excel visível novamente e fechar a planilha. O botão de login, né, que vai conter todas essas ações aqui que vão fazer com que eu conecte ao banco de dados, pegue as informações e faça os testes lógicos aqui para ver que se o que eu fiz é correto, a senha que eu digitei é correta ou não. Então, primeira ação básica aí do sistema é fazer o teste. Aqui eu deixo o sistema não atualizar para ele não aparecer atualizações de tela, apesar dele estar oculto, então na verdade não vai fazer muita diferença. Tem as variáveis user e status que vão ser usadas mais lá para frente, que estão declaradas ali. Aqui eu só vou fazer o teste para que, se o campo senha ou usuário estiver vazio, ele não vai deixar o código continuar,
vai parar por aqui. E aqui começa a questão da conexão com o banco de dados e puxar essas informações aqui para que eu faça esses testes, ver se a senha é correta ou não. Então, é muito parecido com o que é criar a conexão com o banco de dados. Nas aulas 45 lá, você vai ver que isso daqui, o que vai trocar vão ser os comandos de consulta, que vão ser conexão com o banco de dados do Axis. Então aqui, da mesma maneira, eu crio duas consultas, uma consulta SQL, um comando SQL e um comando SQL2, que vão armazenar duas consultas diferentes aqui. Então, com o meu usuário user, que vai pegar lá da minha TXT do usuário que eu digitei aqui, então ele vai pegar essa informação do usuário e vai criar um comando aqui. Eu vou fazer uma seleção lá na minha tabela login, onde o usuário dessa tabela vai ter que ser igual ao meu user. Então ele faz essa busca lá no meu banco de dados, na minha coluna usuário. Se a coluna usuário for igual ao meu user aqui, essa consulta vai estar valendo. Então ele conecta o banco de dados, executa, captura esse comando SQL que eu digitei aqui para executar. Se acontecer algum erro de usuário não existir, ele vai lá direto para o sair aqui. Aqui eu só coloquei sair, mas é sair, mas ele vai direto para o sair para dizer a mensagem de que o usuário não existe. Havendo a existência aí do usuário, ele vai fazer o que? Ele vai pegar a senha, nome, username e o status desse usuário. Então então aqui, a partir do momento que ele já executou essa consulta, ele já foi lá no meu banco de dados, a consulta senha, consulta, nome usuário, isso daqui é o nome da coluna lá no banco de dados do Axis. Então ele está retornando essa consulta, ele já está retornando para essas variáveis aqui o valor que eu tenho na coluna onde o meu user é igual ao que eu digitei na minha caixa de texto. Então isso aqui é que é preciso entender a lógica para que você consiga entender o restante do código aqui. Então toda vez que eu executo uma consulta que eu coloquei dentro do comando SQL, ele vai fazer essa busca aqui, ele vai fazer a consulta lá no meu banco de dados, onde o usuário é o mesmo valor que eu digitei no user e retorna as colunas correspondentes que eu nomeio elas aqui. Eu também poderia colocar, ao invés de senha, colocar simplesmente 2, que se refere à coluna 2 lá do meu banco de dados, mas aqui eu coloquei um nome para ficar mais fácil de entender. E aqui eu separei só para ficar mais fácil de entender e mostrar que aqui ele vai capturar em variáveis booleanas, que são sim ou não, o status que eu tenho lá do meu banco de dados. Então ele captura form 1, form 2, form 3, então para cada usuário tem aquela tabela que a gente colocou ali das permissões. Então se a permissão for sim, tiver clicada, ele vai armazenar essas informações nessas variáveis globais aqui, para depois fazer o teste para ver se o usuário pode acessar ou não. Aqui eu vou mostrar o BD para ficar mais fácil de entender isso daqui. Aqui vamos ver o BD então. É isso aqui, ó, ele vai vir na coluna usuário, vai achar o nome do usuário que corresponde ao que eu digitei na textbox 2, na textbox user, e vai incorporando essas variáveis que estão nessas colunas, a senha, o status, o nome do usuário e as configurações aqui das permissões dos formulários, ok? Então voltando aqui para o código, a gente vai ter os testes. Ele já armazenou as informações que a gente precisa, senha, nome, username, status. Agora a gente vai fazer o tratamento dessas informações que a gente capturou lá no banco de dados. Então aqui ele vai fazer um teste para que, se o status que ele armazenou nessa variável for bloqueado, então ele vai pedir para você chamar o administrador e vai sair fora do código, porque ele não pode continuar, o usuário está bloqueado. Se o usuário não estiver bloqueado, ele vai executar o teste da senha. Então ele vai fazer o teste da senha, vai pegar o que? Se a senha for igual ao que eu digitei na minha caixa de box, na minha textbox senha, então a senha confirmou.
Aqui eu apaguei, porque senão toda vez que acessar ele vai dar mensagem de logado com sucesso. Se você quiser, você pode tirar o comentário aqui, vai executar, se não, só deixa comentado ou coloca outra mensagem que você queira aqui. Volta o número de tentativas para 3, porque se ele tiver errado anteriormente, ele volta o número de tentativas para 3. E aqui, se essa senha não tiver correta, ele não vai executar esse comando aqui, ele vai direto pro comando de senha errada aqui, ó. Se a senha estiver errada, ele vai executar tentativa igual a tentativa -1, vai fazer o teste. Se o número de tentativas é maior que 0, ele vai dar o número de tentativas restantes. Caso contrário, se o número de tentativas for maior que 0, no caso, né, ele vai mostrar o número de tentativas restantes e vai lançar as informações de log incorreto lá no meu banco de dados de log, para registrar que o usuário tentou conectar e digitou a senha errada. Se o número de tentativas for menor que 0, então ele vai bloquear o usuário. Ele vai lá no banco de dados, vai fazer uma consulta edição. Então ele vai fazer essa consulta, a mesma coisa, ele vai fazer o comando SQL para lá no meu banco de dados, onde o username for igual ao que eu tenho digitado, armazenado na variável. Então ele vai fazer uma consulta de edição aqui, ó, .edit, vai lá na minha coluna status no meu banco de dados e vai colocar bloqueado para ele. Vai atualizar o banco de dados e vai fechar o banco e vai fechar a consulta e desconectar do banco de dados, dando a mensagem aqui que o usuário está bloqueado para contatar o administrador. Ok? Então isso daqui é se a senha estiver incorreta. Se a senha for correta, ele vai executar esse código aqui, vai lançar as informações de log correto também, criando uma consulta. Ali embaixo eu resumi a consulta, mas é o mesmo comando aqui. Vai criar uma consulta 2 aqui, eu não quis repetir o comando SQL para não ter problema, então comando 2, ele vai selecionar somente a tabela log, vai conectar, vai executar essa consulta aqui e vai adicionar um novo registro na minha tabela de log. Adicionando um novo registro, ele coloca as informações lá, faz o update para atualizar e fecha o banco de dados. Depois de ele adicionar os dados de log da entrada no sistema, ele vai capturar o ID da sessão, que é o que? Ele somente vai pegar o comando SQL3, que é a seleção da tabela log, e vai capturar o registro. Então ele vai selecionar essa consulta. Enquanto ele não encontrar o último registro dessa consulta na tabela log, ele vai passando e vai atribuindo essa sessão. É como se eu entrasse na tabela de log e fosse percorrendo os registros até ele chegar no último registro. Quando ele chegou no último registro, ele vai atribuir essa sessão o número do último registro na coluna 0 aqui. Eu poderia ter colocado o nome do ID, mas aqui eu coloquei 0 para mostrar que funciona dos dois jeitos aqui. Aqui esse consulta 3 move next é que ele está se movendo até chegar no último registro. Então, se ele não estiver no último, ele vai para o próximo. Quando ele chegou no último, ele já sai da consulta, vai fechar o banco, vai fechar a consulta, vai desconectar e vai mostrar a tela inicial do programa aí finalmente. Então, pessoal, esse daqui é o código somente para acesso do usuário dentro do sistema de login. Então, a princípio parece meio grande demais e meio complicado, mas a partir do momento que você entende aí os blocos de código, fica fácil de compreender, porque primeira coisa, quando você vai fazer o login, é ver se o usuário está bloqueado ou não, ok? Se ele estiver bloqueado, ele vai sair do código. Se não tiver, ele vai fazer o teste da senha, ok? Então ele faz o teste da senha. Se a senha for correta, ele vai ter que executar todo esse bloco de código aqui, que é jogar essas informações de log correto, que o usuário entrou no sistema, capturar o valor da sessão para que ele entre com o número de sessão e abrir o userform 2, que é o userform do programa em si. Se essas informações sair desse código, né, abrir o formulário, saiu do código
E se essas informações não forem corretas, ele vai pular aqui para o esse else, que vai ver o número de tentativas que já foram executadas, diminuindo uma tentativa do total de 3. Então ele faz sempre esse processo. Está errado, ele volta para cá, diminui uma unidade, vai dar mensagem de que a senha está incorreta, vai lançar essas informações lá no banco de dados como log incorreto, certo? E volta novamente lá para a tentativa. Então, se você digitar errado mais uma vez, a terceira vez, ele vai ver que a tentativa vai ser menor que 0, ou igual a 0, que é a última tentativa que você gastou, e vai para o else. Como você o valor não é o que o sistema espera, ele vai bloquear o usuário, não vai fazer uma consulta adição, ele não vai adicionar um novo registro lá na tabela log, ele vem aqui direto e bloqueia o usuário lá na minha tabela de usuários. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui, essa parte só para explicar a entrada do formulário de login. Na sequência, vamos explicando aí o restante dos códigos do sistema de login multiusuário Excel Access. Valeu, até a próxima!